Eu não falei que eu voltava? Voltei. Vamos embora? Um papinho na madrugada? Vamos? Então vamos. Fiquei de comentar com vocês sobre as polêmicas, né? Que anda dando aí em volta daquele assunto do Ednardo, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero falar duas coisinhas para vocês que eu ouvi agora. E quero contar para vocês. Eu vi um vídeo que o BP hoje largou todo mundo chupando o dedo, né, gente? O dia todo. Ninguém teve notícia do homem e falou, deixa esse povo se pegar aí na plataforma. Pois é. Mas por fim ele apareceu, né, agora à noitinha, para acalmar o povo, eu acho, né, gente? Aí ele disse que tem muita gente falando muita coisa, falou aí dos comentários, das polêmicas, né? E que o povo gosta de ver o circo pegar fogo mesmo, né? Gosta sim. E aí ele falou que ele vai, para todo mundo ficar tranquilo, que ele vai colocar a cerâmica, ele vai trocar a argamassa, ele vai pagar a diferença, né? Da argamassa. Ele vai comprar também as pedras, porque vocês repararam que o Francisco levou lá duas soleiras, né? Para colocar nas portas. E o Ednardo mostrou até meio que enfesado ali a pedra quebrada, que foi cortada errada. Ele disse que não dava para aproveitar. Então, aí é o que o BP falou, né, gente? Foi doação, cavalo dado no Senhor dos Dentes, não é não? E provavelmente venderam bem baratinho ali, ou doaram até para o Francisco, que é o marido da tia Miriam. Ele disse que comprou, mas tudo bem, a gente, né? Mas aí a gente observou, assim, que já naquele vídeo o Ednardo estava meio contrariado, né, pessoal? Mas o BP falou que vai comprar as soleiras, vai botar a porta do banheiro, tomara que chegue doação lá para comprar logo as outras duas portas, porque essas portas internas não são tão caras, né? Aí vai pagar o pedreiro e ele não prometeu, mas disse que vai tentar mandar pintar também a casa do índio, porque a casinha do índio merece. Ah, merece, claro que merece. E eu até deixei um comentário lá para ele, que em momento algum eu tive dúvidas disso, né, pessoal, que o Brasil e Portugal, ele ia fazer das tripas coração, mas se tem uma coisa que nós temos em comum é isso. Eu me identifico muito com o BP por causa disso. Se você se propõe a fazer alguma coisa, faça, se lasque todinho, mas a gente vai até o final. Mas nem que a gente tenha que pintar pedra. Mas se você promete, você cumpre. Tem que ir até o fim da jornada, né? E isso me chamou muita atenção quando o Brasil e Portugal falou que não precisa se preocupar, ele vai fazer o que ele prometeu. Que é aquilo que eu falei para vocês, né, pessoal? Questão de honra, né? Eu já havia falado com vocês também sobre isso, e sim, é questão de honra. E o Brasil e Portugal vai dar conta do recado, eu também conto aí, né, já teve uma abençoada lá que fez uma doação bem legal, fiquei bem feliz. Até deixei um comentáriozinho lá para ela também. E o pessoal vai ajudar, né? Vamos ajudar sim o BP a terminar aquilo ali, dar pronto naquela casa como a gente quer, né? Como o papai também quer, né, pessoal? E então é isso, foi o vídeo do BP. Ele não está gostando muito das polêmicas, eu também não. Das polêmicas que aí da plataforma, né? Só um minutinho, pessoal, vou ter que dar um pause aqui, porque ó um outro celular falando mais alto que o meu. Ó, falando mais alto que eu. Pera aí que eu já volto. Voltei, pessoal.
Isso porque eu não queria editar esse vídeo, né? E não está cedinho, não. A gente está antes, 1h pouca da manhã agora, tá? E então é isso. O BP vai dar pronto, sim, no que ele se propôs a fazer, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu vi um vídeo agora de uma resenhista aí, colega nossa, que é a Marta Adorno. A Marta Adorno que está aí na plataforma fazendo um monte de M, né? Que a gente está vendo, que a gente não concorda, mas ela acha que a gente é obrigada a concordar. E quando os resenhistas vêm aqui, os analistas, e colocam a sua opinião contrária ao que ela está fazendo, ela sobe em cima do seu salto, ela empina aquele nariz e taca ali coisa no povo. É arrogante demais e desrespeitosa, porque ela atacou uma resenhista que é uma senhora também. Tem idade para ser mãe dela? Sim, como eu também tenho, né? E ela chamou a mulher de velha, ela ofereceu trabalho na fazenda dela. Olha o topete, olha o tamanho da arrogância daquela pirralha. Oferecendo trabalho na fazenda dela de faxineira para essa resenhista. Eu vou falar o nome dela para se vocês quiserem ir lá. Eu falei que eu não vou falar nome, mas é brincadeira, gente. Eu falo sim. Foi a Ana Mary. E ela ofereceu um trabalho de faxina para a Ana Mary. Mas você sabe o que eu gostei? Eu gostei foi da resposta da Ana Mary. A Ana Mary acabou com ela na língua. Mas a Ana Mary rasgou o verbo. Esculhambou. Gostei. Parabéns para a Ana Mary. É assim mesmo que a gente trata esses pirralhos que não tem educação, né? Ah, uma mulherzinha daquela. Gente, eu não digo que ela se sente. Mas o pior não é se sentir no direito de humilhar as pessoas. Seja lá pela idade, seja pela classe social, não importa. E isso porque ela se diz evangélica, né? Como eu falei para vocês, aquele show de agarra a Bíblia e chora, né? Teatrinho puro, né? Tudo é quando convém. Eu não gosto disso não, viu, pessoal? Mas a Anabelle deu uma surra nela, ó. Só na palavra, gostei, parabéns para a Anabelle, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês é que no vídeo que eu soltei mais cedo, eu falei, olha, mordi minha língua, gente, tem que pedir perdão. Uma inscrita aqui me corrigiu, que ela disse que chegou aqui no meu canal através de um outro canal que falou aí, né, sobre este humilde canalzinho. Eu botei lá nos comentários quem quer, que a gente quer ir lá agradecer, né? Mas fiquei muito feliz também porque hoje eu estava passeando aqui, né? Vendo, porque eu já tinha feito aqui desde antes daquele vídeo que eu gravei para vocês. Aliás, desde ontem, né? Eu tinha feito aqui a minha observação a respeito do que está acontecendo nessa polêmica toda de, de argamassa, de piso, de Ednardo, enfim, né? E eu já tinha feito aqui, ó, tá aqui bem antes do vídeo que eu gravei para vocês, foi o primeiro item que eu anotei. Mas como eu não queria estender muito o vídeo para não ficar por demais longo, eu deixei para vir falar com vocês agora, né? Porque já acalmou, né? Tá todo mundo mais calmo. E aí eu vim conversar com vocês. Eu acho que estou gostando disso, de vir conversar com vocês pela madrugada, porque eu fico aqui mesmo, né, pessoal? E aí o que acontece? Hoje, depois que eu gravei aquele vídeo, eu fui dar uma zanzada, né? Por aí, para ver o que o povo continua falando. E eu fui num canal de vários resenhistas, né?
E eu escutava um falar e eu não concordava, porque eu tenho cá a minha opinião. Tanto é que está escrito ali o que eu penso. Cada um de nós tem uma opinião. É por isso que eu digo que não há por que haver concorrência. Por quê? Porque cada um tem um ponto de vista, cada um coloca a sua opinião, o que entende a respeito de determinada situação. E cabe aos seguidores, aos nossos seguidores, né? Que assiste aqui, que assiste lá e acolá, tirar a sua própria conclusão, porque a gente não está aqui para induzir ninguém a pensar nada, apenas damos a nossa opinião e todo mundo é livre para concordar ou discordar, não é? E, e aí eu escutei de um, falei não, escutei de outro, falei também não, estão exagerando, né? Até que eu bati aí no canal da nossa amiga, que eu já falei dela aqui também, a Edjane, né? E ela estava lá dizendo que ela tinha visto o meu vídeo. Um beijo, Edjane, obrigada, gratidão por você ter dado referência aqui ao nosso canalzinho, né? E é por isso que eu falo que nós formamos, na verdade, um apanhado, né, de pensamentos, de opiniões, e os nossos inscritos é que ouve lá, ouve aqui, ouve acolá, filtra tudo e tira a sua própria conclusão, porque a gente não está aqui para conduzir as pessoas, né? Apenas para dar o nosso ponto de vista sobre. E eu vou falar para vocês o que eu acho a respeito desta desse auê todo aí em torno do Ednardo, do Índio, enfim. Pessoal, a verdade é uma só. Enquanto não vier, seja o Francisco, que o BP não vai falar mesmo, ou o Francisco, ou o Ednardo, ou a tia Miriam, enquanto não aparecer um abençoado para contar o fato, a realidade, o que realmente aconteceu, a gente vai ficar no. Como é que eu vou explicar para vocês? A gente vai ficar nas ideias. A gente vai ficar nesse nível, né, de exposições, o que pode ser, o que tem, o que foi, o que será que aconteceu, não é? Porque a gente não sabe a verdade. Só saberemos quando um deles, como o BP falou, caso que as pessoas estão questionando por que o Ednardo largou a obra, né? A obra não, o piso, porque a obra ele vai concluir. E o bebê bem disse, essa pergunta só ele pode responder, não é? Porque ele não terceirizou a resposta para ninguém. Então, a gente fica aqui aguardando, né? Se o Ednardo, e certamente ele vai, ainda mais devido a toda essa polêmica que se levantou, ele vai dar uma explicação, eu acredito. E o que nos resta fazer é aguardar. O que eu não concordo? Eu vou dizer para vocês e eu posso levar paulada por causa disso de outros colegas meus. Mas não concordo com nenhum deles. Eu vou na linha que é exatamente o que eu escrevi aqui e a Edjane falou lá no canal dela. A respeito disso, e olha que ela falou, depois que ela viu meu vídeo, ela fez o dela, né, e colocou a opinião dela, que eu não tiro uma palavra, é exatamente aquilo. E o que a gente entende? O que eu entendo? Eu entendo exatamente que a gente não sabe o que se passou. A gente tem que ser grato ao Ednardo pelo que ele fez até aqui. Aí você vai em canais de resenhas por aí, tem, parece que só eu, gente, vi umas 4 resenhistas repetindo exatamente a mesma coisa que uma resenhista aí falou. Inclusive está aí nos meus comentários, né? Que uma resenhista falou hoje, as outras estão lá, repetindo o que ela disse, repetindo o que ela disse. Eu não concordo.
Não acho que seja assim. Não acho que é hora disso. Não penso desse jeito. Não creio que, como eu deixei lá para a Edjane o comentário, né? Eu penso que quando a gente se une para ajudar, então quando você se une em prol de fazer alguma coisa pelo seu próximo, não podemos dividir nunca. É por isso que eu sempre uso aquela frase: ninguém solta a mão de ninguém, ninguém abandona o barco. Porque, na real, a gente não sabe o que aconteceu com o Ednardo. Aí fica a gente tirando polêmica assim: ah, mas Ednardo, ele ganha do YouTube. Ah, mas Ednardo ganha doações. Eu hoje até gravei um vídeo que Ednardo fez uma publi, né? Mas, gente, esse homem tem que sobreviver de alguma coisa. Isso é pecado? Ele está errado? Ah, porque ele disse que vive do Bolsa Família, mas ele também não tem que chegar aqui e dizer, eu não preciso chegar aqui para você e dizer que eu recebo mesada do marido, que eu sou aposentada ou não, quanto eu vendo dos meus artesanatos, se vendo também ou não, né? Isso é vida privada, particular. Se eu, por acaso, vier aqui fizer uma publi qualquer, eu estou trabalhando como isso aqui é um trabalho, né? E aí eu não entendo, aí é que eu fujo completamente do pensamento das pessoas. Aí, porque ele disse que ele vive de Bolsa Família. Sim, oficialmente o trabalho dele é Bolsa Família. Mas é óbvio que o Bolsa Família não sustenta ninguém. Precisa ser muito inteligente para entender isso. Aí ele tem um canal no YouTube. Ele abriu um canal no YouTube para quê? Não é pelo mesmo motivo que todos nós? Ganhar inscritos, ter visualizações e tirar a sua renda? Qual é o problema? Por que as pessoas estão questionando isso? Ah, mas ele ganha doações lá porque as pessoas. Sim, ele ganha doações, ainda bem. E acho que ele ganha doações desde sempre. Porque as pessoas que doam para ele fazer lá as obras, né, que ele faz, certamente doam para ele também. E eu também não vejo problema nisso. Agora, a única coisa que eu discordo do Ednardo é assim, é que eu sou madeira de dar em doido, nesse ponto, eu acho que eu sou bem ruim, só de raiva eu terminaria aquele piso e não deixaria ninguém atrapalhar a minha vida. Porque é assim, se você traça uma meta, né, eu vou por aqui. A gente sabe que o piso não está incluso nos projetos das casas, né, que o Ednardo faz. Como o BP falou, isso foi um presente, né? É como se fosse um presente que o BP está dando para o índio. O Ednardo não tem realmente obrigação de colocar coisa nenhuma. É levantar os tijolos, embolsar, botar os trem no lugar, fio, luz, água e vazou, acabou. Ali termina o compromisso dele. E o que eu entendo? Que o Ednardo está cumprindo o que ele se propôs a fazer. Mas, pelo meio do caminho, eu acho que ele se empolgou, né? Vamos ajudar o índio? E aí ele falou, não, eu vou botar o piso. E aí vem intriga daqui, intriga de lá, intriga de cá, e ele desiste, ele sai fora. E eu não estou contra ele de forma alguma, eu entendo perfeitamente. Eu estou dizendo que Dica, só de raiva, só para contrariar quem está querendo afundar o barco, eu botava aquele piso, nem na força do ódio, como diz o outro, mas nem que fosse na força do ódio, eu ia colocar aquele piso. Só para não dar o braço a torcer, gente, porque tem hora que a gente tem que ser muito bravo na vida, viu? E, enfim, mas sabe-se lá Deus também, né? O que aconteceu, o que se passou, o que ofendeu tanto o Ednardo. De qualquer forma, eu não assino embaixo do que as minhas colegas estão falando aí. Não acho que é hora disso. Acho que é botar mais lenha na fogueirinha, né? Olha que a gente está chegando, já está chegando nas festas aí das fogueirinhas, né? Não acho que é hora de botar mais lenha nessa fogueirinha para incendiar mais ainda.
Eu penso que as pessoas devem acalmar seus ânimos, deixar as coisas quietas, porque isso nos envergonha. Eu sinto vergonha alheia, tá? Por quê, pessoal? Porque, como eu falei ontem, a gente não vê isso lá no canal do Coeb. Se existe, fica lá embaixo dos panos dele, né? Porque ninguém abre a boca para falar. A gente não vê isso só no canal do museu. Ah, tudo bem, ele já tem estrada longa, já estão, né, calejados de fazer isso. É a nossa primeira empreitada aí, ah, de ação social, né? Nem sei se haverão outras devido a tudo isso, né? E como é difícil a gente, sendo canais pequenos, arrecadar uma quantia importante para levantar uma casa do nada, né? E assim de repente, mas nós já conseguimos. Pense bem, o índio já tem uma casa com eletricidade, com o piso básico, mas tem, né? Não está na lama, embolsadinha, né? As louças já estão lá, o Ednardo vai colocar no lugar. Enfim, já dá para ele morar. O que importa é que Ednardo e o PP já cumpriram a missão, que era tirar o índio daquela situação. Se a gente parar para analisar com carinho, o BP e o Ednardo, não tem que dar mais satisfação nenhuma, não tem que, né, se descabelar tanto, porque o principal já foi feito, já está pronto. É o teto, é o que mais importa ali. Agora, tudo bem. Se puder dar pronto, ficar tudo lindinho, se a gente conseguir fazer isso, que beleza, que benção. E a gente vai conseguir sim. Né? Se depender do BP, acredito que não vai ficar nada para trás. Não vai deixar a desejar, não. E eu acho que acredito também que se depender da gangue do bem, porque a gente vai junto até o final, né, pessoal? E, e aí eu fico triste e com vergonha de ver a nossa galera aqui da gangue do bem se dividindo, se esbofeteando, agredindo o Ednardo, outros agridem o BP, outros agridem o Francisco, ou, ou a Miriam. Sim, gente, é lógico, alguma coisa houve ali de muito grave. E como eu falei para vocês, eu vi o tom com que Ednardo falou, até da janela do banheiro. Eu não posso dizer se o Francisco agiu certo ou agiu errado, se o Ednardo gostou ou não gostou, porque eu fico pensando assim, eu estou fazendo, porque nesse ponto eu sou chata também. Aí eu estou fazendo, Ednardo está lá fazendo a obra. Aí o Francisco vai lá e compra a janelinha do banheiro. Mas aí ele arruma alguém e manda colocar aquela janelinha. Como foi o que ele fez. Vai raciocinando. Ednardo chegou e já encontrou a janelinha no lugar. Será que o Francisco conversou com o Ednardo? Será que o Francisco falou que ia colocar aquela janelinha lá? Porque essas coisas têm que ser conversadas, gente, para não dar encrenca. Né? Será que ele falou? Será que ele falou, olha, Ednardo, comprei essas duas pedras aqui, você acha que dá para aproveitar? Não é? Porque, assim, às vezes é só a falta do diálogo, é só a falta de conversar, de pedir opinião, né? Ser uma equipe. De repente é só isso que faltou ali. Aí tem gente falando, porque botou a madeira podre. Botou madeira podre nenhuma, não. Porque não viu lá que a madeira estava com cupim. Não estava com cupim, não. Porque quem falou isso, ou quem fala isso, não prestou atenção na história. Porque a madeira que foi colocada lá na casa do índio está perfeita. Tanto é que você olha, ela está toda protegida. E a gente que já morou em cada casa assim também,
a gente sabe que aquilo ali é madeira para dar em doido, dura a vida toda. Ainda mais pelo jeito que o índio fez aquela pintura lá das madeiras. E tanto é que nesse ponto o Ednardo falou que as madeiras que estavam estragadas, o rapaz que mandou a madeira, com quem ele comprou a madeira, já mandou madeira a mais, justamente para colocar no lugar daquelas que estavam ali realmente danificadas. Aí o povo já está voltando à história da madeira, que a madeira está com cupim, que botou madeira estragada. Gente, para que isso? Por acaso isso vai fazer com que alguém trepe lá, tire toda a madeira e compre outra e coloque no lugar? Vocês estão entendendo como tem certos comentários que não tem relevância mais, não faz sentido? Eu até falei, porque a encrenca lá da madeira. Mas já passou, gente, já passou. Foi lá, houve essa, né, infiltraçãozinha aí para causar discórdia. Mas já era. Madeira já foi, já tá lá em cima, tá bonitinho, tá, você olha, né, pelos vídeos dá para você ver, tá tudo perfeitinho, tudo direitinho, telhado bonitinho. Vai trazer polêmica de madeira de novo. Vai questionar de novo. Porque ele trabalha, porque ele ganha, todo mundo ganha, gente. Para ser sincera, a única coisa que eu ganho aqui no YouTube, quem não ganha nada aqui sou eu mesmo. Porque a única coisa que eu ganho aqui no YouTube são meus inscritos e visualização. Porque money, grana, mufufa, dinheiro, din-din, merreca, não ganho não. Nadinha de nada. Aí o povo tá aí, todo mundo ganha com as visualizações do vídeo. Eu só ganho inscritos e visualizações. Eu ganho isso, mas money, merreca, ganho não. Eles ganham, todos os outros ganham, porque todos os outros canais são monetizados. E aí todo mundo vai em cima, né? Eu vou falar para vocês sinceramente, eu entrei na Gangue do Bem pelo BP por amor à causa. A causa que me chamou, foi como um imã que me puxou. Mas eu não vim para cá para concorrer com ninguém, para confrontar ninguém, não. E aí a gente vai andando no mesmo barco, né? E a gente acaba remando com o mesmo remo, né? Mas eu vim justamente para tentar ajudar, de alguma forma, o índio, né? Porque aquilo doeu muito meu coração quando eu vi o vídeo que o BP postou lá no começo, lá o primeiro vídeo, contando a história do índio. E, para a gente não ficar aqui muito tempo papeando, porque eu tenho todo o tempo do mundo, mas vocês eu não sei, a gente tem que agradecer até o Coeb, gente. A gente tem que agradecer a ele, sim. Você ficou doida, dona Dica? Não. Porque se não fosse pelo Coeb, a gente não conhecia a história do índio. Então, nada é por acaso quando passa. A gente mexe pau aqui no Coeb, no museu. Sim, lógico. Eles não fizeram nada para o índio, tanto é que a gente está dentro, a gente está lá fazendo. Mas o Coeb acabou sendo um instrumento, né? De apresentar o índio para gente, para poder a gente ajudar o índio, né? Desculpa. Mas e a dona Ermelinda, né? Merece nossa gratidão também, porque de alguma forma foi ela que entrou em contato com o Reginaldo. E a gente tem que agradecer a todos da Gangue do Bem. A gente tem que agradecer ao BP, ao Ednardo, por tudo que ele fez. Ao Francisco, à tia Miriam, a todos os doadores, os inscritos, quem chegou, quem já saiu. Mas todos colaboraram de alguma forma para que tudo isso acontecesse. E é justamente por isso que eu digo que eu sinto a vergonha alheia, porque no final da jornada, chegando ao fim do caminho, desculpa aí que tem gente fazendo bagunça bem aqui, agora a gente chegando no final da jornada,
Aí fica causar outro tumulto desse por nada, gente, porque o problema está solucionado, né? Vai ter piso sim, BP vai dar conta do recado, ele vai pagar uma outra pessoa para fazer. E o que restou para a gente é ir a fama de encrenqueiro aí nessa plataforma. Gangue do bem fazendo essas doideiras. Ah, o mete o pau no Ednardo, mete o pau. Gente, olha, não tem aquele negócio. Tem um ditado que eu uso assim que diz: amigo, quando tem defeito, a gente tira. O inimigo, quando não tem, a gente põe. Pois é, mais ou menos isso. Então, se nós somos a gangue do bem, vamos deixar todo mundo calminho, gente. Cada um na sua aí, quietinho, calma. Vem um e pá, vem outro e pá, vem outro e pá. Gente, eu estou lendo aqui os comentários, concordo com tudo que vocês estão dizendo. Também acho que tudo isso pode ser possível. Mas na real, a verdade a gente não sabe. Então a gente não pode bater o martelo aqui e dizer: safada, safado, foi por tua causa que isso tudo aconteceu. A gente não pode fazer isso, né? Porque a gente ainda não sabe a verdade, né? E, então, meu conselho é, gangue do bem, acalma o coração, respira fundo, oxigena o cérebro, tenham calma, para de fazer auê, deixa o Ednar terminar a nossa casinha lá do índio, a nossa casinha do índio. Deixa o Ednar terminar a casinha do índio em paz, né? Deixa ele ganhar o dinheiro dele, porque ele tem que sobreviver, ele tem família para cuidar. A internet é um trabalho, ele está aproveitando. Se ele estiver fazendo publi, né, promovendo canais de pessoas, boa, Ednardo, isso aí continua. Se ele ganha as doações, parabéns, ele merece, né? Ah, porque ele está ganhando e não é de graça. A mão de obra dele é grátis, né? Se a gente fosse pagar um pedreiro, misericórdia. Misericórdia. Se o BP já deve estar por aqui de coisa para pagar, imagina se a gente tivesse que pagar um pedreiro. Falar agora é fácil, né? Ah, que ele não está fazendo nada de graça. Sim, ele tá levando a equipe dele para levantar aquela casa e sim, o serviço braçal ali, o suor são deles. Eles que estão lá embaixo do sol, carregando peso, sobe andando, desce andando. A gente tem que ser justo, pessoal. Não dá para levar assim, né? A ferro e fogo. Ah, mas ele tá ganhando porque ele filma todo mundo. Ele não é burro. Ele tem um canal. Ah, mas aumentou a visualização dele. Claro, a gente está promovendo, a gente está falando, a intenção é essa mesmo, que ele cresça. Porque se vocês pararem para observar, a casa lá do Ednardo, aonde pelo menos ele filma, tá no embolso também, não tem nem pintura. Pessoal, a gente tem que ser razoável com as coisas, vocês não acham? Essa é a minha opinião. Eu acho que nós devemos ser gratos a todos, porque afinal de contas já foi, né? A casinha do índio está lá, prontinha. Se tiver piso, dá para morar, com piso, sem piso, dá para ele viver agora maravilhosamente bem, né? Do jeitinho que tá lá. Mas tenho certeza que o BP vai concluir o que ele propôs fazer. E nós vamos juntos, seguimos atrás aí, né? Rente que nem pão quente, entregando aquela casa. Mas você sabe de uma coisa, uma intuição. Agora eu vou contar um segredo para vocês. É só uma intuição. Mas será que a gente pode considerar a possibilidade do Ednardo voltar atrás? Hein? Vocês não acham que o Papai do Céu pode falar assim, falar no ouvidinho dele, pô, cara, termina aquilo lá? Ele pode voltar atrás ainda, gente. Pode. Porque às vezes no rompante, assim, né? Porque ele já tá, né? Levando lambada, já tinha levado lambada lá, daquela história de prestação de contas, aí fica levantando, né? Dúvidas sobre a índole dele, né?
E aí já vem essa encrenca toda de argamassa, falatório, e ele no meio desse tiroteio aí, né, cruzado. Ele pode até ter falado no pode, como o Brasil e Portugal lá atrás também falou, não bota mais um tijolo na casa do índio. Não foi um tijolo mesmo, não, foi todo. Tijolo quase. Que o VP falou, então a pessoa assim, né, com sangue quente pode falar alguma coisa, mas não é impossível que ele volte atrás, repense, né, filtre direitinho e que tenha dó, como diz o Brasil e Portugal, como é que ele fala? Se não for por dó, que seja por piedade, alguma coisa assim, né? Ele volte atrás e coloque lá o piso da casa do índio. Então, pessoal, minha opinião é esta, não é hora de briga, já conseguimos, já alcançamos o objetivo. Não gosto de ver a gangue do bem aí, né? Soltando farpa para tudo que é lado. Agride um, agride o outro, não vai resolver nada, o mal já foi feito, né? A casa já caiu. Ai, ai. Pegaram feio aí, pegaram pesado com esse nado. Enfim. Mas tudo vai dar certo no final das contas, né? Vai dar tudo certo. Essa casa vai ficar top, vai ficar show de bola. Palavra do Brasil Portugal. E eu assino embaixo porque eu acredito nele, tá? Acredito que ele é um homem de palavra, acredito que ele é um homem de honra. Mas nem e pela força do ódio ele vai terminar o que ele se propôs a fazer. Tenho certeza disso, gente. Absoluta. Então descansem, fiquemos todos na paz e em paz, tá? Porque tudo vai dar certo. Tá bom, meu povo? Essa é a minha opinião. Espero que vocês concordem comigo. Temos que procurar a paz, a luz e seguir. Não adianta aí ficar um escrachando o outro, que não vai levar a nada, só dividir mais e separar mais, né? E não é isso que nós queremos. Nos juntamos para empurrar o trem para frente, não para dividir o trem no meio, né? Não, é verdade, sim. Fiquem todos com o eterno. Um grande beijo. Bom dia. Quarta-feira. Acho que ela deve ser umas 2 da manhã de novo. E outra vez, louvado seja o Eterno. Vamos embora para frente, vamos embora para cima. Ninguém solta a mão de ninguém, hein? Ninguém abandona esse barco, hein? Se você é novinho, chegou por aqui por agora, se inscreve, deixa seu like. Me faz esse carinho, por favor. Um grande beijo, pessoal. Fiquem todos com o Eterno. Até. Shalom.